Olá pessoal, então nesta aula nós vamos ver agora como fazermos junções de bases de tipos diferentes. Ou seja, nós temos aqui duas bases, inclusive são as mesmas bases que nós trabalhamos na aula anterior, e nós temos aqui o seguinte, eu coloquei uma base com o tipo de arquivo de texto e outra base com o arquivo de planilha, ok? Então, como nós podemos fazer a junção destas bases que se encontram em tipos diferentes, uma no formato de texto e a outra no formato de Excel, ou seja, XLSX, a extensão, não é? Então, como nós podemos fazer isso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Power BI novamente, e com o Power BI aberto, vamos fazer a conexão com elas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em obter dados. Nós podemos fazer logo a conexão com a base que está no formato de Excel, tudo bem? E depois vamos fazer a conexão com a base que está no formato de texto. Então, vamos lá? Primeiramente, vamos vir aqui, Excel. Tanto faz ser com um ou com outro a prioridade. Então, vamos vir lá em área de trabalho, vamos procurar nossa base, tá bom? Vou abrir aqui ela, na pasta tipos de arquivos diferentes. Encontrei a minha base aqui que está no Excel. Vou clicar em abrir para fazer a conexão. Ao abrir a caixinha de diálogo, você vai clicar aqui em planilha. Em seguida, você vai clicar no botão transformar dados. Ao clicar em transformar dados, vamos dar um nome aqui para esta base. Vamos dar um nome para ela de vendas 2011 a 2012. Então, vamos dar este nome. Então, vamos colocar assim, vendas 2011 a 2012. Vamos dar um Enter. Bom, e agora como nós vamos puxar outra base de dados para fazer a conexão com esta, então aqui mesmo no Power Query Editor, você vai clicar aqui em Nova Fonte de Dados. Agora você vai clicar na opção Texto CSV. Você vai clicar aqui nesta opção. Vamos lá. Texto CSV. Em seguida, você vai encontrar a sua pasta, já está aqui. No meu caso, já abriu aqui, já foi diretamente. E agora você seleciona o arquivo. Você vai clicar nele, clica no botão Abrir. Ele está fazendo a conexão. Clique no botão OK e ele acabou de puxar para cá o nosso arquivo. Tudo bem? Bom, e agora o nosso desafio será juntar estas duas bases. Então, se os arquivos, as bases estão em origens diferentes, uma no Excel, outra no arquivo de texto, outra no arquivo do Access e assim por diante, nós podemos fazer da seguinte maneira. Observe o seguinte, inclusive, que quando a gente fez a conexão, o arquivo aqui saiu não com os caracteres identificados de forma correta. Nós podemos fazer assim, vamos fazer da seguinte maneira. Estando aqui no arquivo, você vai vir aqui em fonte, aqui nesta pequena engrenagem, aqui ó, no cantinho. Você vai dar um clique nela, tá bom? E você vai vir aqui na opção Europeu Ocidental, você vai dar um clique e escolher aquela opção que nós já escolhemos uma vez. Esta opção aqui, 65001 Unicode UTF-8. Vamos marcar, clicarmos em OK e ele fará o ajuste dos arquivos. Agora, nós podemos fazer o seguinte, deveremos fazer um ajuste. A base de dados, deixe-me ver, não está correta aqui, está tudo bem. Aqui, no tipo de dados, está como número inteiro. A gente pode alterar aqui para número decimal. Vamos clicar em substituir atual. E também aqui a gente pode alterar para número decimal. Substituir atual. Agora nós vamos fazer a conexão com estas duas bases de dados. Então, toda vez que nós tivermos bases de dados com origens diferentes, no Access, no Excel, seja qual for a origem, a gente faz primeiramente a conexão e em seguida a gente pode vir aqui neste grupo, aqui, primeiro na guia página inicial, vamos vir aqui no grupo combinar, nós temos aqui este botão, acrescentar consultas, então nós podemos ir lá, eu vou clicar aqui,
em acrescentar consultas. Veja que nós temos aqui duas opções, acrescentar consultas e acrescentar consultas como novas. Qual é a diferença? Bom, é o seguinte, eu vou clicar aqui nesta tabela, não é obrigado eu clicar logo aqui nela. Se eu quiser pegar os dados desta tabela e jogar aqui dentro, alterar aqui, então vou ter que marcar esta opção aqui, ó, acrescentar consultas. Eu vou marcar a primeira opção. Então, ele vai, com esta primeira opção, eu vou clicar lá, ó. Se eu fizer essa conexão com a outra base de dados, ele ia jogar os dados dela, que está aqui, ó, para cá. Ele iria incrementar aqui embaixo. Então, por exemplo, ó, eu vou clicar lá, vendas e unidades ano 2013 a 2014. Vou clicar em OK. Olha só o que ele fez. Ele incrementou as bases, ó. Ele pegou os dados desta base e jogou aqui, ó, 2013 a 2014. Entretanto, se esta não é a minha ideia em fazer isto, ou seja, eu não quero perder a origem desta base de dados, certo? Eu posso ter a opção de gerar uma outra tabela com elas duas juntas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desfazer a ação, desfiz, e vou escolher a segunda opção, ó, acrescentar consultas como novas. Aqui eu tenho a tabela principal, que é a tabela que eu tenho aqui atualmente, olha, veja bem, é considerada a primeira tabela que eu escolhi, e eu vou escolher a segunda tabela. E aí, feito isto, ele vai gerar uma terceira tabela aqui, ó. OK. Pronto. Agora ele gerou esta terceira tabela com as duas juntas, né? E ele não perdeu aqui a origem, tá bom? Pronto, agora eu posso colocar aqui vendas, eu posso renomear aqui e colocar a vendas gerais 2011 a 2014. Pronto. Então, aqui nós demonstramos a finalidade do recurso acrescentar consultas. Então, vamos agora salvar o mesmo procedimento, aplicar, ele precisa aplicar essas mudanças, e salve agora na área de trabalho, tá bom? O nome que você pode salvar pode ser, assim, consolidação de vendas. Então, vou clicar no botão salvar, em seguida, você pode fechar e aplicar, e ela vai lá para o Power BI Desktop. Então, fechar e aplicar. Então, ele foi carregado aqui para o Power BI Desktop. E estando aqui nesta opção, nós podemos fazer algumas análises. Então, vamos continuar aí na próxima aula. Então, até lá! Olá, pessoal! Então, nesta aula, você vai baixar o arquivo Vendas em Unidades. Você faz o download da pasta que está compactada, descompacte a pasta e você vai ter acesso a este arquivo que está no formato texto. Veja como está o arquivo que nós vamos trabalhar agora. Veja que ele está tudo junto aqui, a gente vai levar para o Power BI, quer dizer, para o Power Query, né? Que está ali no Power BI, e vamos fazer esse tratamento aí para poder a gente carregar para o Power BI. Tá bom? Então, vamos abrir o software Power BI Desktop e aberto o Power BI, vamos fazer agora a conexão. Obter dados, vamos vir aqui em texto CSV. Em seguida, vamos procurar o arquivo Vendas em Unidades Relatório. Abrir. Como você pode observar, o arquivo está vindo aqui numa coluna só, está vendo? Exigindo um tratamento nos dados. Então, agora a gente vai ajustar estes dados. Então, vamos vir aqui em Transformar Dados. E vamos demonstrar agora um recurso muito útil, que é o Dividir Colunas. Então, vamos lá. Para a gente poder fazer esse ajuste, primeiramente vamos eliminar estas linhas. Tudo bem? Então, vamos vir aqui em Remover Linhas e escolhermos a seguinte opção, Remover Linhas Principais. Esta primeira opção tem a característica de apagar as linhas começando aqui, ó, do início da base. Tudo bem? Então, vou lá, remover linhas principais. Vou dizer quantas linhas eu pretendo excluir, vou digitar o número 5, vou clicar em OK. Tudo bem? Feito esta remoção, agora eu vou fazer a divisão das colunas. Então, olhando aqui a data, vamos observar o seguinte, que a data ela tem todas elas o mesmo formato. Então, nós temos aqui quantos caracteres? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 caracteres contando com a barra. Então, neste caso, eu posso vir aqui na guia Página Inicial
E no recurso dividir colunas, eu posso vir aqui na opção por número de caracteres. Então, vou vir lá naquela opção. Esta opção eu vou trabalhar quando eu tenho aqui algo semelhante à data, um número fixo de caractere. Então, eu vou colocar 10 e vou marcar esta opção uma vez o mais à esquerda possível. Esta opção irá fazer com que ele conte a partir da esquerda. Então, eu quero dividir, eu quero separar 10 caracteres, mas que ele entenda que ele tem que começar daqui da esquerda, ó, desta posição, começando daqui da esquerda. Ó. Então, ele vai entender que ele vai contar daqui para a direita, tá bom? Então, feito isto, eu vou clicar em OK, ele já separou, e em seguida eu vou selecionar novamente esta coluna, e agora nós vamos fazer o seguinte, olha, nós temos aqui a cidade, e nós temos os valores das vendas. Neste caso, não dá para me escolher por número de caracteres, porque as cidades têm um tamanho diferente, ó, a quantidade de caractere. Então, eu vou escolher por aquele caractere que se repete. Ou seja, aqui no caso, são dois, não é? O R e o cifrão. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou selecionar aqui, mantendo selecionado esta coluna, vou lá novamente no botão Dividir colunas e vou escolher a opção por delimitador. Ao escolher a opção por delimitador, selecione ou insira o delimitador. Eu vou colocar o R e o cifrão. Feito isto, eu vou marcar esta opção aqui, ó, cada ocorrência do delimitador, ou seja, cada vez que ele se repete. Feito isto, vou clicar em OK. E aí ele separou. Agora eu vou só modificar aqui o nome dos campos, dando duplo clique, e vou escolher data de venda, vou digitar, não é? Vou colocar aqui cidade e vou colocar aqui faturamento. Pronto, então feito este procedimento, mais uma vez vamos salvar o arquivo, ele vai pedir para a gente poder aplicar as alterações, e vou salvar aqui com o nome de dividir colunas. Vou clicar em salvar e em seguida vou clicar no botão fechar e aplicar. Ok, a nossa base de dados foi carregada e aí na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos continuar com este mesmo arquivo aqui para outras ilustrações, tudo bem? Então, estando com o mesmo arquivo aberto da aula anterior, o arquivo dividir colunas, nós vamos adentrar no Power Query Editor. Então, vamos clicar aqui, ó, transformar dados. Basta dar um clique. E ao retornar para o Power Query Editor, agora nós vamos ver como fazermos para remover linhas inferiores. Já que na aula anterior vimos este recurso aqui, ó, o remover linhas principais, que ele apaga linhas contando do início da base de dados. Então, o recurso remover linhas inferiores, ele vai fazer o contrário. Ele vai começar a apagar linhas contando de baixo para cima. Vamos fazer o teste. Vamos clicar aqui em remover linhas inferiores. Em remover linhas inferiores, se de repente, por algum motivo, eu quisesse apagar as 2 últimas linhas ou as 3 últimas linhas, aí apenas eu digito aqui, 3. Então, ele vai apagar agora essas 3 linhas. Para até facilitar para a gente a identificação, vamos fazer o seguinte. Antes de apagarmos, vamos vir aqui e adicionar colunas. Vamos clicar aqui em coluna índice ou coluna de índice. Vamos clicar nesta setinha e vamos escolher esta opção, ó, de 1. Então, veja bem o que é que acontece. Ele acaba de inserir uma coluna aqui, ó, para nos servir de guia, ou seja, ele está identificando cada registro por uma numeração. Esta coluna de índice é muito útil para nos ajudar nos relacionamentos entre tabelas e também a manusear os registros do banco de dados, tá bom? Você vai percebendo isso no decorrer das nossas aulas. Então, eu posso colocar uma coluna de índice para que possa me ajudar neste processo de exclusão de registros. Então, vamos lá. Eu vou puxar esta coluna para cá, para o início. Eu vou clicar e arrastar. Pronto. E aí, o que é que nós vamos fazer? Aqui eu posso também mudar o nome da coluna. Agora eu vou lá, na guia página inicial, remover linhas inferiores. Então agora eu quero excluir a linha 7, a linha 8 e a linha 9. Então eu vou dizer que eu quero 3 linhas. Então veja que aqui vai ficar melhor de identificar do que se basear nas linhas aqui do banco de dados, tá bom? Então vamos clicar em OK. Olha aí, então ele acabou de fazer a exclusão
das 3 últimas linhas. Vamos desfazer. Pronto. Agora, acontece que às vezes nós queremos excluir uma linha específica. Por exemplo, aqui o registro 5, tá bom? Inclusive, quando eu clico aqui no registro, ó, aparece aqui embaixo, tá bom? A base de dados no formato vertical, tá legal? Então, se eu quiser excluir aqui uma linha, um registro específico, a gente pode fazer diferente. Aí que entra a ajuda desta coluna índice. Mas eu posso me utilizar aqui de uma técnica chamada remover linhas alternadas. Para que serve? Vamos procurar aqui acompanhar a lógica do funcionamento deste recurso. Então vamos clicar lá. Então este recurso funcionará da seguinte forma. Por exemplo, ele vai pedir aqui qual é a primeira linha a ser removida. Em seguida, ele vai perguntar o número de linhas a serem removidas e o número de linhas a serem mantidas. Então vamos lá. Suponhamos que eu quero apagar o registro de número 5. Aqui, ó, como você pode ver. Ó. Então eu vou dizer, este registro aqui de número 5 está na posição 5. Não é isso? Então, a primeira linha a ser removida é esta, a número 5. Tudo bem? Então, ele vai vir para cá, para esse registro, e vai identificar. E agora, ele pergunta o número de linhas a serem removidas. Como o meu objetivo aqui é remover apenas esta linha, esta daqui, então vou dizer que eu quero apenas remover uma. E agora vem aqui o ponto-chave, tá bom? Número de linhas a serem mantidas. Bom, ao todo aqui eu tenho 9. Não é isso? Se eu remover apenas esta, eu estou excluindo uma linha, então eu tenho que ficar com 8. Não é isso? Então eu quero manter 8 registros. Esta é a lógica. E olha lá, então como nós temos aqui a coluna índice, vai facilitar da gente poder identificar que realmente o registro de número 5 foi apagado. Tá bom? Que tem um valor aqui de R$280. Vamos ver se tem algum outro com o valor de R$280. Não tem, vai ficar até melhor para a gente poder identificar. Ó. Não tem, tá bom? Então a gente vai perceber que apenas ela vai ser excluída e ele vai preservar as restantes. Então vamos clicar OK. Então note que a linha 5 foi excluída. Não está mais aqui, ó. Tá legal? OK? Então vamos desfazer aqui a ação, vamos fazer um outro teste. É claro que tem uma outra técnica também que é muito mais simples também de fazer esse procedimento e mais rápida, tá bom? Mas apenas para a gente poder demonstrar esse recurso, nós estamos aqui ilustrando. Vamos para outro exemplo. Remover linhas alternadas novamente. Eu desfiz, né? Desfaça a ação, a última ação. Veja que a linha 5 voltou. Agora vamos fazer o seguinte teste. Vamos lá, nos acompanhando. A gente vai fazer vários exemplos que é para você poder entender a lógica. Vamos supor que agora eu quero excluir a partir da linha 2. Olha lá, do registro 2. Então, vou dizer, primeira linha a ser removida, 2. Então, ele vai entender que tem que começar a exclusão daqui. Ó. Como eu vou começar a exclusão a partir deste registro, tá bom? Esse registro aqui vai ser excluído, ó, como você pode ver. Olha lá, este registro aqui, ó, ele vai ser excluído. O que é que vai acontecer? Como eu disse, olha, exclua este registro, começa a partir daqui. Então, ele vai preservar este primeiro. Ele não vai apagar este primeiro, tá bom? Então, ele começa a excluir daqui, ele vai preservar automaticamente o primeiro registro, não é isso? Bom, e aí, a partir da 2, do segundo registro, quantas linhas eu quero excluir? Então, suponhamos que eu vou dizer o seguinte, eu quero apagar a linha 2 e, contando com a linha 2, eu quero apagar 2 registros. Ou seja, se eu colocar aqui número 2, ele vai entender que ele vai apagar estes 2 registros aqui. Ó. Ele começa por aqui e, como eu disse que eu quero apagar 2, ele vai excluir estes 2 aqui, ó, inicialmente. Não é isso? É aqui que eu estou dizendo, ó, tá bom? E agora vem um ponto aqui muito interessante. Olha, número de linhas a serem mantidas. Bom, aí o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu quero manter 2 linhas. O que é que ele vai entender? Olha lá, me acompanhe. Bom, eu disse já que ele vai excluir a partir da linha 2, não é? Que é esta daqui, que eu estou apontando. Ó. Eu disse que aqui eu quero que ele remova, apague 2 linhas. Então ele vai contar. Contando com esta segunda, ele vai apagar a seguinte.
ok? Mas eu disse que após a exclusão, tá bom, destas duas linhas, eu quero manter duas linhas. Aí o que é que ele vai entender? Ele vai entender que assim que ele apagar estas duas linhas, ele vai preservar estas duas aqui, ó, as duas seguintes, após a exclusão. E aí que está o ponto-chave. Quando ele apagar preservar estas duas linhas seguintes, aí ele vai fazer uma alternação, certo? Ele vai alternar. Ele novamente ele vai apagar aqui, ó, estes dois registros. E em seguida, ele vai preservar os dois seguintes, ó. Tá vendo, ó? Que a lógica disso aqui, ele cria uma alternação, tá bom? Por isso que diz assim, remover linhas alternadas. Então, repetindo, vamos lá. Eu disse que ele iria apagar a partir da segunda linha. Vamos lá, repetindo aqui, ó, para você poder entender. Ó, eu disse que ele vai apagar a partir da segunda linha, não é isso? Então, ele vai preservar aqui a primeira, já vai preservar a primeira, não é isso? Então, eu digo, eu quero remover quantas linhas, contando com aquela que vai começar a exclusão? Quero remover duas. Então, ele vai entender, certo? Assim, ó, quando eu digo aqui que é duas, ele vai entender que ele vai criar uma alternação. Ele vai apagar estas duas, depois ele vai apagar mais duas e mais duas. Tá bom? Mas entre essa exclusão, eu vou ter que dizer aqueles que eu quero preservar. Então, por exemplo, ele vai entender, ó, que assim que ele apagar estas duas linhas, ele tem que preservar duas seguintes. Então, quais são as que ele vai preservar? Ele vai preservar esta aqui, ó. Após a exclusão destas duas, ele vai preservar as duas seguintes, que são essas daqui, ó. Ele vai preservar aqui. Ele já preserva também aqui automaticamente esta primeira, não é isso? Eu vou colocar aqui de azul as que ele vai preservar. Como eu disse que ele vai começar, olha, começa a apagar a partir da segunda. Contando com a segunda, apague duas linhas. Então, ele vai apagar aqui as duas linhas, tudo bem? Ele já vai preservar a primeira. E após a exclusão das duas linhas, ele preserva duas. Porque eu disse aqui, ó, está vendo? Ó? Ele preserva duas. Beleza. Quando ele apagar, ele preservar estas duas, aí ele vai criar a alternação, tá bom? Ele vai vir para estas duas linhas, ó, e vai apagar estas duas linhas, porque ele está apagando linhas alternadas, ó, tá bom? Isso aqui é uma alternação. E após apagar estas duas linhas, o que é que ele vai fazer? Ele vai preservar as duas seguintes, porque eu disse aqui, ó, que sempre após a exclusão de duas linhas, preserve duas, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, quais são as linhas que ele vai preservar. Ele vai preservar a primeira, ele vai preservar a 4 e a 5, que são essas daqui. Vamos contar, vamos se basear nesta coluna índice. Vai reservar a primeira, a 4, a 5 e a 8 e a 9. Tá bom? São estas que ele vai preservar. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos relembrar a primeira que ele vai apagar. Ele vai preservar a 4 e a 5, certo? Após ele apagar, olha lá, a 4 e a 5, ele vai apagar mais estas duas, ó, a 6 e a 7. Tá bom? E ele depois vai preservar a 8 e a 9. Tá bom? Vamos clicar em OK para a gente poder ver? Olha aí. Então, conforme a gente havia explicado, ele preservou a primeira, a quarta, a quinta, a oitava e a nona. Tá bom? No início é um pouquinho meio... A lógica pode ser um pouquinho complicada, mas aí a gente vai fazendo aqui outros exemplos, você vai entendendo. Vamos para mais um exemplo. Vamos desfazer aqui, tá bom? Desfaça sempre aqui, desfaça a ultimação. Tá legal? Vamos para mais um exemplo. Neste próximo exemplo, vamos fazer assim, ó. Vamos abrir novamente lá. É importante que você entenda, certo? A lógica do funcionamento deste recurso. Mas, para poder facilitar, eu coloquei esta coluna índice, tá bom? Para você poder entender melhor. Então, vamos lá, ó. Vamos novamente. Remover linhas alternadas. Depois a gente vai mostrar uma maneira mais prática para exclusão. Tá bom? Mas como o objetivo é você dominar os recursos fundamentais, essenciais para você, é importante que você entenda isso. Então, vamos supor o seguinte, que a primeira linha que eu quero remover é a primeira aqui, ó. Esta aqui, ó. Então, vou dizer, apague a primeira, né? Que é esta aqui, ó. Que ele vai entender. Após a exclusão dela, número de linhas a serem removidas. Aí eu vou dizer o seguinte, número de linhas que eu quero remover duas, vamos supor. 3, pronto. 3. Então, ele vai entender, ó, que ele vai começar a apagar. Ele começa a exclusão a partir daqui, tá bom? E como eu disse que eu quero remover 3, ele vai entender que ele vai apagar isso aqui, ó, contando com a primeira. 1, 2, 3, ó. Vamos lá, ele vai apagar estas 3 aqui, ó. Tá legal? Ele vai apagar estas 3 linhas.
A1, A2 e A3. Pronto. Número de linhas a serem mantidas. Então, ele quer saber o seguinte. Após a exclusão destas 3 linhas, quantas eu quero manter, preservar após a exclusão delas? Eu quero preservar esta, a quarta. Eu quero preservar a quinta, a sexta. Bom, aí eu vou dizer o seguinte. Eu quero preservar uma. Aí ele vai preservar esta daqui, ó. Ele vai preservar este registro aqui, ó. Só que, veja bem, ele vai criar... Na hora que eu digo que ele vai preservar a quarta linha, ou seja, o quarto registro, aí o que é que vai acontecer? Ele vai criar uma alternância, certo? Como eu disse que iria preservar este aqui, aí ele vai entender que após ele preservar este, ele vai vir para estas linhas de baixo e fazer uma exclusão de mais 3. Toda vez que eu disser que ele exclua 3 linhas, isso aqui ele vai fazer uma alternância, tá bom? Então, ele vai entender quais são aquelas que eu quero preservar. Eu quero preservar uma. Eu vou colocar aqui, ó. Quero preservar uma, suponhamos. Então, ele já entendeu que ele vai começar a exclusão a partir da primeira. Contando com a primeira, eu quero excluir 3 registros. Olha lá, que são esses daqui. Eu quero excluir esses 3, tá bom? E quantas eu quero preservar? Eu disse que eu quero preservar esta daqui, ó. Tá bom? Eu não estou me baseando nestas linhas aqui, tá legal? Aqui para poder facilitar para a gente. Bom, então como ele vai preservar uma, aí ele vai criar uma alternância. Aí ele vai pegar, após ele preservar essa, ele vai excluir mais 3, ó. Ok? Ele vai excluir mais 3 registros. Aqui, ó. Vou deixar até aqui. Pronto. Ele vai excluir mais 3, conforme eu disse, ó. Tá vendo que ele vai criar uma alternância? Após ele apagar estas 3, aí ele preserva uma. Sempre após a exclusão, ele sempre vai preservar uma, tá bom? E aí ele vai vir aqui, ó. Ele vai e preserva esta, tá bom? E a outra seguinte, como não está dentro do critério, ele vai ser excluída, esta daqui, ó. Tá bom? Porque ele entraria aqui numa nova sequência. Se tivesse aqui mais 3 registros, ele iria pagar 3 registros. Depois, ele procuraria preservar um registro. Sempre assim, ó. Depois ele vai lá e apaga mais 3 registros. 3 registros. Está vendo? Que ele sempre vai apagar 3 em 3 blocos e preservando uma linha. Então vamos lá. Quem ele vai manter aqui? Ele vai manter, ó, o quarto registro e o 8º. Está vendo? Então vamos ver. Eu coloquei esse coluna índice para você poder perceber como ele está preservando e facilitar a nossa identificação. Então vamos lá? Vamos clicar OK? Olha lá quem ele preservou. A quarta e a 8ª. Está vendo, pessoal? Último teste. Vamos lá. Eu vou clicar aqui. Quer dizer, desfazer aqui, ó. Vamos lá novamente. Então, esta coluna índice é muito importante que você saiba, tá bom? Vamos novamente aqui, ó, remover linhas alternadas, certo? Então, sempre, pessoal, ele vai criar uma alternância. Tá legal? Vamos supor agora que eu quero excluir a partir da terceira. Então, vamos lá, ó, a partir da terceira. Mais uma vez, isso aqui precisa fazer bastante teste para você poder entender, né? Ó, vamos lá. Para todos nós podermos testar, né, e você compreender bem direitinho a lógica. Então, ele vai entender que eu quero pagar a partir desta linha, ó, não é isso? E, contando com esta linha, quantas eu quero apagar? Vamos supor que eu quero apagar, vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu quero apagar 4. Vamos lá. Então, ele já está entendendo que ele vai começar a exclusão a partir daqui, da terceira. Contando com esta terceira, ele vai apagar 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, são essas daqui que ele vai apagar. Ó. Estas daqui. Ó. Pronto. Como ele vai começar a exclusão a partir da terceira, automaticamente ele já vai preservar estas daqui. Ó. Ele não vai incluir na exclusão estas daqui que estão em azul. Ó. Ele já vai manter. Tá bom? Número de linhas a serem mantidas. Eu vou dizer que é 2. Pronto. Eu vou dizer que é 2. Então, vamos lá. Ele vai começar a exclusão a partir da terceira. Contando com a terceira, ele vai apagar 4, né? 1, 2, 3, 4. Automaticamente, ele já vai preservar estas 2. E eu disse que após a exclusão das 4 linhas, o que é que eu quero preservar? Eu quero preservar 2, ó. 2. Então, ele vai entender que quando ele excluir as 4, ele vai preservar 2 seguintes. Então, ele vai preservar essas 2 aqui, ó. E após isto, certo? Após ele preservar, ele entraria numa nova sequência de exclusão de 4 registros. Então, se tivesse aqui, ó, 4 registros aqui embaixo, ele iria novamente fazer aquela exclusão de 4 registros aqui, ó. Certo?
Então, ele não iria manter, por isso que ele não vai manter este aqui, ó, a nona. Então, quem vai preservar aqui é a primeira, a segunda, a sétima e a oitava. Não é isso? Então, vai ser a primeira, a segunda, a sétima e a oitava que ele vai preservar. Então, vamos confirmar agora? Vamos clicar em OK? Olha lá, a primeira, a segunda, a sétima e a oitava. Veja que eu não estou me baseando aqui nestas linhas não, tá bom? Estou me utilizando isso aqui como guia para você poder entender. Tá legal? Então, nós vamos desfazer aqui, excluir, tá bom? E nós vamos continuar nossos exemplos na próxima aula.